Canal Sabedoria Cai Nós, doses de sabedoria bíblica todos os dias. Nesse vídeo vamos conhecer os 2 anjos mais poderosos segundo a Bíblia. Mas antes de nos aprofundarmos, já se inscreve aqui no canal Sabedoria Cai Nós para sempre ficar por dentro da sabedoria bíblica. Lembrando que esse vídeo contém imagens meramente ilustrativas para auxiliar na narrativa da história. Começamos então com o arcanjo Miguel, que é um dos mais conhecidos e poderosos anjos de Deus. Muitos inclusive o chamam de arcanjo porque ele seria o anjo mais poderoso de todos. Ele pertence a uma ordem superior entre os anjos. Além disso, ele é um grande guerreiro. O livro de Apocalipse nos mostra que foi ele quem liderou o exército de anjos contra Satanás. Veja o que o apóstolo João relatou em sua visão. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Isso conta lá em Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 a 9. E a outra passagem que chama bastante atenção está no livro de Judas, que conta que Miguel lutou contra o diabo pelo corpo de Moisés. Perceba que por mais poderoso que fosse, Miguel mostrou sabedoria ao não difamar contra o inimigo, mas deixou essa repreensão para Deus. Vamos ler juntos o que está escrito. Nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Isso está lá em Judas capítulo 1, versículo 9. Já no livro de Daniel é relatado que Deus enviou um anjo para entregar uma mensagem ao profeta, porém o príncipe da Pérsia, que era um agente de Satanás, tentou impedi-lo. Então esse anjo foi ajudado pelo arcanjo Miguel. Veja o que Daniel disse sobre esse acontecimento. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta delas, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos seus príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Daniel capítulo 10, de versículos 10 a 14. Todos esses relatos nos mostram que Miguel realmente é um ser celestial, dos mais poderosos, porém diferente do que muitos acreditam, ele não é Jesus Cristo. E para comprovar isso, eu vou te mostrar fatos que não deixam dúvidas sobre isso. Miguel não é Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus é Deus em João capítulo 1, versículo 1. Quando Miguel lutou contra o diabo, ele não disse ao inimigo: eu te repreendo, mas sim, o Senhor te repreenda. Aqui a gente já começa a ter o indício, né? E em segundo lugar, Jesus é diferente dos anjos. Em Hebreus capítulo 1, versículos de 4 a 6 está escrito que Jesus está, na verdade, muito acima dos anjos e que os anjos o adoram. E isso confirma que ele, na verdade, é também o próprio Deus. De maneira bem resumida, essa é um pouquinho da história do arcanjo Miguel, um dos anjos, ou talvez até o anjo mais poderoso de Deus. E nós vamos deixar então a história completa de Miguel para um outro vídeo exclusivo para ele. Agora está na hora de falar do segundo anjo, que também é temido por muitos, sendo com certeza também um dos mais fortes anjos de Deus. Se Miguel é o anjo das grandes batalhas, Gabriel é o responsável pelas mensagens e missões importantes que Deus entrega às pessoas. Não temos muitas informações sobre o anjo Gabriel, porque o mais importante é a sua mensagem. Ele aparece pela primeira vez na Bíblia quando foi interpretar a visão de Daniel sobre um carneiro e um bode. Ele também apareceu a Daniel na forma de um homem e lhe explicou que a visão era sobre os tempos do fim. Os animais representavam os reinos e seus futuros. Isso está lá em Daniel
Daniel, capítulo 8, versículo 16. Mais tarde, Gabriel apareceu outra vez a Daniel, depois que ele orou a Deus pedindo perdão pelos seus pecados de seu povo. Gabriel disse que Daniel era muito amado e que havia uma resposta para a sua oração. Veja o que a Bíblia diz. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu já lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Aí Daniel, capítulo 9, versículos de 21 a 23. Em seguida, Gabriel lhe contou a profecia das 70 semanas, anunciando a vinda de Messias, ou seja, Jesus. E muitos anos depois, o anjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias quando ele foi oferecer incenso a Deus no seu templo. Gabriel lhe disse para não ter medo. Zacarias e sua esposa já eram idosos, mas o anjo lhe contou que ele teria um filho chamado João Batista e esse filho iria preparar o povo para receber o Salvador. Zacarias duvidou da mensagem. Gabriel lhe explicou que ele está sempre na presença de Deus e que ele foi enviado para lhe dar essa mensagem. Como castigo por sua incredulidade, Zacarias ficou mudo até o menino nascer. Isso está lá em Lucas capítulo 1, versículos 19 a 20. 6 meses depois de falar com Zacarias, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria, lá em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 28, e ele saudou a Maria e lhe disse para não ter medo. Ela iria ficar grávida e dar à luz do Filho de Deus. Quando Maria lhe perguntou como isso iria acontecer se ela era virgem, Gabriel lhe explicou que o Espírito Santo viria sobre ela. Aqui a gente já consegue entender um pouquinho da tamanha importância de Gabriel, o verdadeiro mensageiro de Deus. Todas essas passagens nos mostram algumas coisas aqui, além disso tudo, sobre o anjo Gabriel. Primeiro, ele está sempre na presença de Deus. Segundo, ele recebe mensagens diretamente do Senhor para entregar às pessoas. Terceiro, ele pode assumir a forma humana para interagir com as pessoas, sempre com a ordem de Deus. E pra gente já indo para a conclusão, Miguel e Gabriel são com certeza dois dos seres celestiais mais poderosos e importantes que existem. Além deles, encontramos na Bíblia pelo menos 300 referências a anjos. Seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre vemos exemplos de anjos trabalhando em favor dos filhos de Deus. Por exemplo, quando Pedro foi preso por pregar a palavra, a igreja orou por ele e, em resposta ao clamor do povo, o Senhor enviou um anjo para libertar o apóstolo. Pedro estava num sono tão profundo que a Bíblia diz que o anjo teve que bater nele para despertá-lo, isso mesmo. As algemas então caíram sobre seus pulsos, a porta da prisão se abriu e Pedro foi libertado. Isso mostra que quando você ora, pode ser que Deus te envie um anjo para ajudar a trazer as respostas às suas orações. Os anjos trabalham no céu e na terra, embora eles sejam seres criados, eles nunca morrem, conforme diz em Lucas 20:36. E como o apóstolo Paulo disse, os anjos têm uma missão especial para cumprir a vida dos filhos de Deus. Todos os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, conforme diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Na maioria das vezes nós não sabemos o que os anjos estão fazendo e nem quando eles agem. Na verdade, a gente sabe muito pouco sobre eles. Eles são como agentes secretos enviados para trabalhar em um caso, entram, cuidam de tudo e quase nunca são notados pelas pessoas. Por isso não podemos tentar nos comunicar com eles, pois estão simplesmente fazendo o trabalho de Deus e ele os chamou para fazer. E esse daqui foi um grande resumo dos dois anjos, talvez assim mais citados na Bíblia, que são mais conhecidos, dois realmente muito poderosos, muito próximos de Deus. E se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro da sabedoria bíblica, somente das escrituras sagradas, sem achismo, continue acompanhando aqui o canal Sabedoria Cai Nós e encha a sua vida de sabedoria. Canal Sabedoria Cai Nós. Doses de sabedoria bíblica todos os dias.